Olá! O tema de hoje é medindo as distâncias das galáxias. Aqui nós vemos a Terra feita em tamanho real. A Terra ela tem 12.742 quilômetros de diâmetro no plano do Equador. A Lua ela está a aproximadamente 400 mil quilômetros de distância da Terra. E o Sol se encontra a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, quando nós vemos a Lua, nessa posição é a Lua minguante, quando só a metade dela está iluminada. Logo depois do entardecer, a impressão que a gente tem é que o Sol ele se escondeu atrás do horizonte, mas ele está logo ali. Este homenzinho que nós utilizamos num vídeo anterior, ele precisa olhar para o outro lado, para o lado em que o Sol se pôs. Então agora ele está olhando para o lado em que o Sol se pôs. Logo que o Sol se põe, a nossa impressão, olhando para o Sol, é que ele se escondeu atrás do horizonte. Dessa forma, a Lua ela teria que estar com a parte iluminada, com a sua parte iluminada, apontada para essa direção. No entanto, não é assim que nós vemos. A Lua, a gente percebe que ela continua com a face iluminada apontada para uma linha acima do que esperávamos que ela deveria estar. Isto ocorre porque, na verdade, o Sol não está aqui. O Sol, ele está a esta distância, 150 milhões de quilômetros distante da Terra. Então, quando a Terra gira, nos dá a impressão de que o Sol abaixou um pouco e se escondeu atrás do horizonte, o ângulo em relação à Lua quase que não faz diferença. Ela não vai ter a inclinação que nós esperávamos. Essas duas linhas estão quase que paralelas. É por isso que temos essa impressão de que a Lua não aponta para o Sol logo após o Sol se pôr. Mais incrível do que a distância do Sol são as distâncias das estrelas. A estrela mais próxima está a 4,2 anos-luz daqui. Chama-se Próxima Centauro. Apesar de ser a mais próxima, ela não é visível a olho nu, porque é uma estrela pequena, de pouco brilho. Como mostramos no vídeo 4 desta série, a distância da estrela foi obtida por triangulação, ou paralaxe. Mesmo utilizando o diâmetro da translação da Terra, que são aproximadamente 300 milhões de quilômetros, o triângulo fica muito fechado. O ângulo deste triângulo, no seu topo, onde está a estrela Próxima Centauro, é de apenas 0,75 segundos de arco. Para termos uma noção, observe este semicírculo. Ele está dividido em 180 graus. Cada grau tem 60 minutos de arco, como vemos nessas pequenas divisões na cor branca. Cada minuto tem 60 segundos. Aproximando mais, nós conseguimos ver em vermelho 1 segundo de arco. Com a base do triângulo tendo aproximadamente 300 milhões de quilômetros, que é o diâmetro do movimento de translação da Terra em torno do Sol, este é o triângulo que os astrônomos obtêm para medir a distância da estrela mais próxima. Este método, portanto, de triangulação não é indicado para estrelas mais distantes, muito menos para medir distâncias de estrelas que estão em outras galáxias. Então, como se faz?
É uma pergunta natural que surge em nossa mente. A natureza foi generosa em nos brindar com um tipo de estrela, as estrelas cefeidas, que nos possibilita verificar distâncias de até 80 milhões de anos-luz. As estrelas cefeidas têm brilho variável. Elas pulsam, aumentando e diminuindo o seu tamanho sucessivamente, e a intensidade de sua luz também aumenta e diminui no mesmo ritmo. Há vários tipos de estrelas variáveis, mas nas cefeidas há uma característica importante que possibilita descobrir as distâncias em que as estrelas estão. A primeira estrela deste tipo, variável pulsante cefeida, foi descoberta em 1784. É a estrela Delta Cephei, da constelação Cefeu, no hemisfério norte. Hoje há mais de 46 mil estrelas deste tipo já catalogadas. Vamos ver a estrela cefeida clássica, a primeira que foi descoberta. Precisamos fazer uma viagem para o outro lado do mundo, no hemisfério norte, porque a constelação de Cefeu não aparece aqui. Então vamos aproveitar o recurso que o Stellarium nos oferece e vamos agora rapidamente aos Estados Unidos. Temos que escolher uma cidade. Vou encontrar aqui Chicago, que é uma cidade que fica bem ao norte. Em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, neste momento, o céu se apresenta assim, se o tempo estiver bom. O céu noturno aqui em Chicago, onde estamos, é diferente do nosso, no hemisfério sul. São outras estrelas e constelações. A constelação de Cefeu vemos aqui. Há 236 anos atrás, o astrônomo amador britânico John Goodcrick percebeu que esta estrela pulsa, a Delta Cepheu. Ela aumenta e diminui gradualmente o seu brilho em cada 5 dias. Atualmente se conhece bem como as estrelas funcionam. Mostramos isto no vídeo 4 desta série. E há teorias bem consistentes que explicam o fenômeno de pulsação das estrelas cefeidas, como dos outros tipos de estrelas variáveis também. Não vamos entrar nestes detalhes, porque o objetivo desta série de vídeos é apenas termos uma noção de como é o céu, as estrelas, e o que pudermos ver do universo com uma compreensão básica. O que é importante entendermos no momento é como se consegue medir as distâncias com as estrelas cefeidas. Vamos ver. A astrônoma americana Henrietta Leavitt descobriu e catalogou 1777 estrelas variáveis situadas nas nuvens de Magalhães, 2 pequenas galáxias satélites da Via Láctea, de formato irregular. Em 1908, ela publicou os seus resultados e, depois de estudos mais detalhados, em 1912, confirmou, a partir de seu catálogo, que a luminosidade das variáveis cefeidas era proporcional ao seu período de variação de luminosidade e que essa relação era bastante precisa. Sua descoberta é conhecida como relação período-luminosidade. Como se espera de um bom trabalho científico, a Henrietta Leavitt demonstrou a conclusão que obteve de seu exaustivo trabalho de observar milhares de chapas fotográficas obtidas de estrelas por telescópio através de uma equação matemática. O logaritmo do período de oscilação da estrela é diretamente proporcional à luminosidade intrínseca média da estrela. Nas palavras de Leavitt, uma linha reta pode ser traçada entre as 2 séries de pontos correspondentes
aos máximos e mínimos, o que mostra que há uma relação simples entre os brilhos das estrelas variáveis e seus períodos. Em uma linguagem matemática aqui mostrada, tudo está explicado, e de forma inequívoca, porque não apenas no aspecto teórico a explicação é consistente, mas as observações e experiências posteriores confirmaram o que ela demonstrou. A relação período-luminosidade permite aos astrônomos inferir a luminosidade de uma cefeida simplesmente através da medida do período das flutuações do brilho. A técnica para determinar a distância de uma cefeida requer os 3 passos descritos a seguir: medir o período das flutuações e inferir a luminosidade da cefeida, ou seja, verificar quanto tempo demora para ela aumentar o brilho, diminuir, até o instante em que começar a aumentar de novo. Usar uma estrela padrão, que já se conhece a distância dela, obtida pelo método de paralaxe, para calibrar a imagem e determinar o brilho aparente da cefeida. Usar a equação do brilho aparente para calcular a distância da estrela. Esta equação do brilho aparente diz respeito à atenuação que há no brilho da estrela com o aumento da distância. Como, por sorte, há estrelas variáveis pulsantes ceifeidas por todas as partes do universo, foi possível descobrir as distâncias em que elas se encontram e, por conseguinte, as distâncias das galáxias. Através do telescópio espacial Hubble, que não sofre interferência da atmosfera da Terra, já foi possível dimensionar distâncias de até 80 milhões de anos-luz, através do método de brilho de estrelas ceifeidas. Por tudo isso, as estrelas ceifeidas são conhecidas como vela padrão. 80 milhões de anos-luz. Você consegue imaginar o que é isso? O ano-luz é o equivalente a este número mostrado em quilômetros. Multiplique este número por 80 milhões para ter uma ideia da distância que a estrela mais distante, medida pelo processo de atenuação de brilho de estrela ceifeida, está. Não cabe na nossa mente. Mas ainda assim, é pouca coisa diante das enormes dimensões do universo. A astrônoma Henrietta Leavitt, com seu abnegado trabalho de estudo, nos permitiu mensurar essas distâncias que não cabem na nossa mente. Mas os objetos celestes, que estão ainda mais distantes, continuaram a desafiar o intelecto humano. Não perca o nosso próximo vídeo.